São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz. São Paulo, capital. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Rádio América. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde. Aqui, programa Mais Saúde, começando cheio de câmeras, gente. Antigamente tinha o Justin, que eu já achava o máximo, mas agora estou chegando, tem mais uma novidade. Aliás, Ana, conta aqui pra gente, porque eu não tenho nem condição de estar contando tanta novidade, assim. Realmente a Canção Nova é show de informação através desse tipo de ferramenta de comunicação. Verdade. Boa tarde, doutora. Boa tarde para você, ouvinte da Canção Nova. Você pode acessar blog.cançãonova.com/América. Você tem ali mais uma opção para você acessar. Quero ver hoje quantas pessoas vão participar com a gente dessa nova forma, nessa nova ferramenta de evangelização. Não, e fantástico, né? Porque, além de tudo, vai ficar disponível depois no YouTube, porque o Justin parece que tinha um tempo para ser acessado, né, Ana? E agora, com essa nova ferramenta, vai ficar disponível Você assim. pode acessar no YouTube os nossos programas, a quantidade de vezes que você quiser. No Just tinha um limite. Agora, nessa nova ferramenta não tem mais. Você pode acessar, pode twittar, retweetar, mandar no Facebook, enviar através do e-mail, assistir em casa, salvar, fazer download. Fique à vontade. Pois é, isso tudo para quê? Para você. E para você não só se inteirar de mais saúde, mas também ter a capacidade de assistir algumas coisas. Tanto é que hoje eu trouxe um convidado especial. Tem umas ferramentas agora aqui no estúdio que é para estimular que vocês também acessem essas ferramentas. Então, hoje eu trouxe para o programa o professor Rodrigo Guerreiro Bueno de Moraes, que vai falar conosco sobre saúde bucal. Olá, doutor Rodrigo, bem-vindo ao Mais Saúde, aqui nos estúdios da Rádio América, mas para todo o Brasil, através da Rede Canção Nova. Boa tarde, doutora Gisela, boa tarde aos ouvintes da Rádio Canção Nova, boa tarde ao programa Mais Saúde, aos seguidores do programa Mais Saúde, nas redes sociais, né, pela rádio, né, pelos links da rádio, e é um prazer imenso estar aqui podendo falar com o teu público, podendo falar um pouquinho sobre saúde bucal, algo tão importante para a saúde das pessoas. Nossa, eu como nutricionista que sei a importância da saúde bucal. Mas o professor Rodrigo é cirurgião dentista, é mestre em odontologia pela Universidade Paulista e ele é consultor de um blog que depois vocês acessem, ele inclusive avisou que estava vindo aqui, então colocou o logotipo da Canção Nova, super simpático no blog. O blog se chama Adoro Sorrir. O nome não podia ser mais bonitinho, né? Adoro Sorrir. E vocês acessando lá tem muita dica, tem muitas informações, a gente vai estar conversando também sobre elas, mas você também pode estar interagindo conosco de várias maneiras. Então nós temos o telefone 0 operadora 11 20 39 14 10, repetindo 0 operadora 11 20 39 14 10. Pode mandar um e-mail, a Ana já foi lá para a sala dela, então ela está lá recebendo todos os e-mails e mandando aqui para a gente no america@cançãonova.com, america@cançãonova.com. Você pode fazer uso, como ela já explicou, entrando pelo blog.cançãonova.com/América. Ali você tem as ferramentas para nos acessar. Tem o Facebook nosso, da Rádio América. Tem o Twitter do Rádio América, mas tem também o meu Twitter, @Gisela Savioli. Eu estou aqui com o meu iPhone, né? O meu iPhone no estúdio, e você pode também estar fazendo as suas perguntas, interagindo conosco, porque todo mundo tem muita curiosidade, tem muita dúvida, e estamos aqui para responder. Até que ultimamente, Rodrigo, a gente estava conversando isso no caminho, as pessoas estão dando mais valor aos dentes, coisa que em outras gerações não era dessa maneira. Mas o que você poderia estar colocando, assim, como assim, de mais importante que você vê para termos uma boca saudável? Primeiramente, doutora Gisela, eu acho muito feliz a colocação de que a situação da saúde bucal dos brasileiros em geral, ela vem melhorando mesmo, graças a Deus.
a gente percebe claramente que essas campanhas de mobilização, de educação, através das mídias, as próprias campanhas fomentadas pelos órgãos governamentais têm a sua importância, pelas entidades de classe, pela própria igreja. A Igreja Católica tem um papel fundamental na disseminação, inclusive da educação para a saúde. Com certeza. Né? Visto o que a Rádio Canção Nova faz através do programa Mais Saúde e através de todas essas questões. A fluoretação da água de abastecimento foi algo muito importante. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, graças a Deus, ele já é absolutamente fluoretado em todos os seus municípios quanto à água de abastecimento. E isso melhorou, assim, enormemente a qualidade da dentição dessa geração nova, né? Com certeza. Então a gente já vê esse reflexo nas novas gerações e futuramente, né, nós acreditamos e almejamos chegar no famoso padrão sueco, né? O padrão sueco, o padrão escandinavo, o padrão dos países do norte da Europa, que são os países conhecidos como os livres de cárie ou livres de doenças mais graves da boca. Pois é, porque tem um número X de dentes que a gente tem que ter, né? Tem ali uma escala de referência para o padrão de qualidade do país em relação à saúde bucal. Exatamente. Né? A Organização Mundial de Saúde, ela coloca que para você ter uma situação de saúde bucal aceitável, sob o ponto de vista de boa saúde ou de baixo risco para o desenvolvimento, tanto da cárie quanto das doenças das gengivas, especificamente da cárie, você deve ter menos de 2 dentes cariados na média da população. E o Brasil vem chegando nesses números, mas ainda na faixa etária dos adolescentes. Tá. Então, na faixa etária dos adultos, além da faixa dos adolescentes, a gente ainda tem níveis indesejados. E na faixa etária dessa criançada que vem entrando agora, a gente também vai alcançando o padrão que a Organização Mundial de Saúde sugere. Ou seja, o Brasil vem melhorando, vem incrementando realmente o padrão de saúde da sua população. Seguindo a tua pergunta, que eu acho um detalhe importante, por que ainda existe, apesar dessa melhora, tanto problema? Por que ainda existe tanta doença? E a maior negligência que a gente vê na população, a população brasileira, o brasileiro ele é muito vaidoso, o brasileiro é muito cuidadoso. Quando a gente vai, às vezes, à Europa ou vai a algum outro país, você vê que a pessoa anda na rua com um dente faltando na frente, às vezes nem se dá conta, nem se incomoda tanto com isso. Mas o brasileiro, ele não admite ficar sem o seu sorriso, sem o sorriso que abrilhanta o seu rosto, que abrilhanta a sua face. Então, o brasileiro é muito preocupado. E o brasileiro, a gente sabe, ele não deixa de escovar o dente. Mas o brasileiro é muito negligente quanto ao uso do fio dental e a escovação, quando necessário, dos vãos dos dentes com as escovinhas interdentais. Conclusão, gente, não basta escovar, é fundamental passar o fio dental. E o que eu noto? Isso não é uma questão de classe social, né? Porque exatamente. Eu encontro, que eu pergunto muito sobre dente, boca, mostro, tem essas escovinhas interdentais, porque não basta só escovar, você precisa limpar entre os vãos do dente, né, doutor Rodrigo? Exatamente, e as pessoas, elas têm sempre uma impressão de que elas estão tirando um resíduo de alimento do vão dos dentes. E na realidade, a escova, ela alcança a parte voltada para a bochecha, a parte voltada para a língua ou para o céu da boca. Perfeito. Mas ela não alcança o vão dos dentes. Entre os dentes, exatamente. Né? E por não alcançar o espaço entre os dentes, fica uma quantidade de depósitos de bactéria tão grande, mas tão grande, que é capaz de gerar mau hálito, é capaz de gerar inflamação das gengivas e um risco acentuado de cárie. Hoje, o principal tipo de cárie que nós tiramos dos dentes das pessoas nos consultórios dentários são as cáries de espaços entre dentes. Olha. Essas são as cáries mais frequentes de serem observadas na população. E aí a gente tem aqueles restauros que são mais complexos, mais difíceis. Por quê? Porque a pessoa é negligente. Se eu tivesse que dar um conselho a um paciente, o conselho que daria é o seguinte: valorize em primeiro lugar a limpeza dos vãos dos dentes e depois a escovação. Porque pela cultura do brasileiro, a tendência dele é não esquecer de escovar depois de lhe passar o fio dental ou a escovinha interdental. Verdade. Mas se o contrário for feito, ele tenderá a esquecer ou do fio dental ou da escovinha interdental depois. Perfeito. Acho que esse é o grande detalhe e isso vai fazer muita diferença, doutora Gisela, para a população melhorar ainda mais a sua saúde bucal. E quando o senhor diz desse acúmulo de bactérias, porque nós sabemos
nossa, eu então que vivo falando delas, o quanto essas bactérias são prejudiciais à saúde, né? Não tenha dúvida. Quais são as doenças que podem estar ocorrendo por justamente ter essas bactérias entre os dentes por uma simples negligência, né? Por uma distração e porque eu não escovei direito e não passei esse fio dental entre os meus dentes? Olha, primeiro eu vou falar um pouquinho de números, não é para impressionar o teu público não, mas é para, na realidade, colocá-lo ao par do que representa a higiene bucal. A boca é a porção mais suja do corpo humano. Vocês acreditam? Caro ouvinte, pense em qual região do teu corpo você estiver pensando agora. A boca é mais suja em termos bacterianos, em termos de fungos e de vírus do que qualquer outra região. É com a boca que você vai à padaria e toma e põe a boca num copo de cafezinho, é com a boca que você beija, é com a boca que você compartilha talheres e coisas. Quer dizer, a troca através da boca é extremamente grande. São mais de 700 tipos de bactérias diferentes e mais de 900 micro-organismos variados entre fungos, vírus e bactérias que entram em contato com a tua boca. De posse dessa informação, por que é importante limpar o vão do dente? Porque, vou dar um exemplo claro, se as bactérias tivessem o poder de pensar que nós temos, eu gosto de usar muito esse exemplo com o meu paciente, se eu fosse uma bactéria e pudesse pensar como penso, eu viveria no vão dos dentes das pessoas. Essa é ótima. Por quê? Porque é um local confortável, quentinho, úmido. Ali eu recebo o meu alimento, ele fica presinho no vão do dente. É ótimo para comer, é ótimo para eu procriar. Cada bactériazinha, espontaneamente, né, ela gera 58 filhotinhos no minuto seguinte. Gente, é cada minuto, 58. E cada um dos 58 filhotinhos, no outro minuto, deu 58 netinhos daquela primeira bactéria. Cada um, hein? Cada um. Então é tudo exponencial, né? O crescimento é absurdo. E isso, no espaço entre os dentes, é tão significativo, mas tão significativo, que os estudos científicos mostram que o maior nível de ocorrência dos problemas bucais está no vão dos dentes. E quais são esses problemas? As inflamações das gengivas e as destruições do osso que segura o dente na boca da gente, que é uma doença muito traiçoeira e é a doença que ainda afeta muito a população brasileira, que é chamada doença periodontal. Ela é a doença que maior incidência tem na população. E além dela, a cárie. Vamos falar um pouquinho de doença periodontal, porque outro dia eu ouvi uma entrevista numa rádio de um médico infectologista muito famoso, eu até faço questão de citar, porque eu tenho uma admiração profunda por ele, que é do Avil Wip. Ah, colega nosso. Né? E é um grande profissional. Uhum. Mas ele deu uma informação médica, mas eu peguei a informação dele e falei assim, doutor Davi Wip, tem só um equívoco na sua informação. Uhum. Então é bom a gente reiterar isso. Qual é o equívoco? O doutor Davi foi brilhante. A doença que mais acomete a população, avaliada pelos infectologistas, ele colocou como a diarreia, que é uma doença que afeta a todos. Só que eu digo a ele que, mais do que diarreia, a população sofre de doença periodontal. Todo mundo, em alguma parte da sua boca, em algum momento da vida, teve alterar uma gengiva certamente inflamada um pouco ou sangrante. Essa gengiva inflamada ou sangrante, se não for tratada, não for curada, seja com a prática de escovação, usando as escovinhas interdentais e o fio dental no espaço entre os dentes, e a escova de forma correta e bem orientada sobre os dentes, se isso não for praticado, essa inflamação das gengivas, a chamada gengivite, pode evoluir para uma doença mais drástica, que é a periotite, que é a perda do osso que segura o dente. E isso acontece com o passar dos anos. E a pessoa não dá muita importância a isso, porque o lado traiçoeiro desta doença é que ela é assintomática, ela não gera, na maioria das vezes, dor. Então a pessoa não se atenta a esse detalhe. Eu tenho muitos pacientes que ainda chegam ao consultório odontológico, e aí vem a questão do nível social, né? A gente fala assim, poxa, mas paciente de menor poder aquisitivo, isso acomete a toda a população, é bom que se diga. Então tem muito paciente que chega assim, olha, de um mês para cá eu notei que os meus dentes amoleceram. Mas na realidade ele convive harmonicamente com uma doença há mais de 15 anos. Nossa, durante 15 anos então ela vai evoluindo assim, quietinha? Quietinha, ela vai gerando eventualmente sangramento, e a pessoa considera um sangramento normal. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Na realidade, se eu tivesse um sangramento nasal, ou tivesse um sangramento do ouvido, ou de qualquer outra extremidade do meu corpo,
eu correria ao médico para me preocupar em curar esse sangramento. Mas a pessoa atribui ao sangramento motivado pela escovação, ao sangramento espontâneo, às vezes acorda e olha o travesseiro e está com sanguezinho, né, o traço de sangue no travesseiro, e acha aquilo normal porque vem da boca. Na realidade não é nada normal, é fruto de uma doença. E aí, né, se eu mando a informação do Dr. Davi Wippe, tão importante quanto a diarreia. Doutor Rodrigo, por exemplo, para o nosso ouvinte, quer dizer, se ele escova o dente ou quando ele passa o fio dental sangra, o que ele tem que fazer? Na realidade, muitas pessoas ao sentirem o sangramento durante o ato de escovar e durante o ato de usar o fio dental, o que elas fazem? Eu vou parar de escovar ou de usar o fio dental porque é isso que está provocando o sangramento. Quando na realidade, essas são as armas que você tem para enfrentar o teu sangramento e tratá-lo. Obviamente que nesse momento, só o tratamento com a escova e com o fio dental não é o suficiente. Então, ao perceber esse sintoma, recomenda-se insistir na prática da higiene e o quanto antes procurar o cirurgião dentista para que ele pratique o complemento profissional desta remoção dos depósitos de bactérias, né, que aí já devem estar mais fundos na união do dente com a gengiva, e ajudar a pessoa a curar e a tratar essa doença de maneira eficaz. Perfeito. E aquelas fórmulas de antissépticos bucais, por exemplo? Eu não escovo meu dente direito, mas eu coloco lá o antisséptico na boca. Não vai resolver esse problema dessas bactérias entre os dentes? Muito bem colocado, doutora Gisela. Realmente a pergunta é muito feliz. Eu considero que o bochecho ele tem o mesmo efeito de uma muleta para aquela pessoa que já tratou o seu problema e já precisou da muleta no passado. Então muita gente se apega ao bochecho como um complemento absolutamente necessário e ele é bem menos necessário do que o apregoado, tanto pela mídia, né, através dos comerciais, das grandes redes, quanto também na consciência da população, na cabeça da população. Então eu falo que bochecho é um recurso da odontologia para ajudar a diminuir a quantidade dessas bactérias, sem sombra de dúvida, mas ele deve ser usado sob prescrição do dentista. Então você que compra bochecho no supermercado, na farmácia, cuidado. Lembre-se que você não compra um antibiótico sem receita médica, você não deve tomar um remédio sem o conhecimento do seu médico e também não deve usar um bochecho sem a recomendação e o conhecimento do seu dentista. Sobre o risco de estar usando uma substância, inclusive, danosa à saúde. Eu gosto de dizer que existem substâncias e bochechos que têm no seu veículo, né, naquele condutor do agente antisséptico, o álcool na composição. Isso, por exemplo, consumido por uma criança ou por um adolescente, pode gerar uma série de transtornos, não só de ardência bucal, mesmo em idosos, como também, no caso dos adolescentes e das crianças, que não têm, vamos dizer assim, o jeito de lidar com isso, até a dependência alcoólica. Então a gente se preocupa muito com o uso irrestrito desse tipo de produto. Eu sou um defensor de que bochecho é um produto que só deveria ser vendido em farmácia sob prescrição do cirurgião dentista ou do médico. Porque fica muito aquela ideia da mídia, né? Às vezes, precisa usar, senão eu não estou fazendo o que eu preciso para minha higiene bucal. Gente, não há necessidade. Né? Uma boa escovação, uma pasta de dente adequado, o fio dental, essa escovinha interdental, que eu tenho inclusive no consultório, porque eu mostro assim, você usa isso aqui. Porque, gente, temos que preservar os nossos dentes. Eu, como nutricionista, a primeira coisa que eu olho no meu paciente quando ele entra, tem dente? Porque como é que vai ser a minha vida prescrever uma boa alimentação para ele? Exatamente. Que ele mastigue 30 vezes se ele está com uma prótese que não está bem colocada, não está bem ajustada, e a gente vê o quanto a população melhorou a dentição justamente pelas gerações mais jovens, né? Porque senão essas mais antigas a gente vê, e aí a gente entra num outro detalhe, que isso vai ser uma próxima pauta, doutor Rodrigo, que é o sonho do implante. Porque já que eu não tenho dente adequado, eu vou implantar, porque a gente pensa que vai de manhã lá no Hospital Day, arranca todos os dentes no mesmo dia, coloca todos os implantes no mesmo dia, e à noite você está com o dente lindo, né? Uma vez eu fiz uma postagem no blog, no Adoro Sorrir, onde eu comparava esse raciocínio ao indivíduo que entra no drive-thru do McDonald's, por exemplo, de uma rede dessas de fast food. Ele quer tudo muito rápido.
E a diferença é que eu entro na rede de fast food, como mal, passo mal por conta daquele alimento, aquilo estraga o meu organismo e eu não tenho consciência daquilo, mas é rápido. É o mesmo resultado do tratamento odontológico conduzido às pressas. Tudo que é feito às pressas, em geral, não dando tempo adequado à cicatrização, não dando tempo adequado para o organismo da pessoa, respeitando o organismo do indivíduo, pode se voltar contra o indivíduo mais à frente. Exato, então é aquela importância. Então vamos cuidar bem do que temos, não precisa de tanta coisa, né, doutor Rodrigo? Exatamente. Agora, implante é um recurso, exato, mas ele não é o único recurso da odontologia. E o maior recurso da odontologia ainda é o dente, graças a Deus. E eu adoro o Dr. Peza quando ele diz assim, Gisela, melhor um dente feio seu do que um dente que não é seu implantado. Então, realmente, se você tem condição de manter seus dentes, mantenha, porque não tem nada mais fantástico do que os próprios dentes, não né? Tenha dúvida. Eu acrescento ao raciocínio do Dr. Peza o seguinte, a ciência dos implantes, ela tem 40 anos de existência, 50 anos de existência. Então, ninguém viu um implante com 60 anos. Eu já vi muitos dentes de 100 anos na boca de alguns pacientes que chegaram a 100 anos de vida. E chegar aos 100 anos de vida não é sinônimo de ter que ser um idoso banguela, né? Exatamente, esse é um outro detalhe muito importante, porque o idoso, hoje, ele tem todo o potencial, toda a gama de recursos para chegar com os dentes, com uma arcada funcionando, podendo mastigar o seu alimento, usufruir de uma boa digestão, de uma boa qualidade de vida, porque a odontologia, sim, permite a ele, com todas as técnicas, inclusive com a técnica do implante, para aqueles que chegaram ao extremo de perder um dente, é bom que se diga, né? E aí vem a indicação clássica de instalação de implantes, de reproduzir a função mastigatória de forma correta e ter a boca funcionando, podendo mastigar, tendo boa nutrição e tendo Exato. toda a saúde. Então, esse é o tema do programa Mais Saúde de hoje, né? A nossa saúde bucal, que no segundo bloco eu falo para vocês não perderem, que a gente vai tocar nos assuntos bem interessantes. Lembrando que você pode estar participando também por telefone, pelo Twitter, pelo e-mail. Nós estamos aqui esperando o seu contato e também aqui pelo Justin, né, ou por essa nova ferramenta que agora você acessando blog.cançãonova.com/mais saúde, você tem condição de estar acessando, mas a gente volta já já. O amor vai aumentar à medida que o tempo passar. Uma palavra, um olhar, um abraço que pode curar. Tudo que vivi, pulsa dentro de mim. Momentos pra recordar. Amigos pra voltar a amar. Só você vai entender quando eu começar a tremer. Pois houve um tempo e um lugar que Deus decidiu nos plantar. Tudo que vivi, pulsa dentro de mim. Momentos pra recordar, amigos pra voltar a amar. Estamos apresentando Mais Saúde.
Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. Em 2012, a Rádio América quer agitar São Paulo com novidades em sua programação. Novos quadros, novos locutores. Olá, sou eu, Orlando Júnior, e vim para somar aqui na Rádio América. Transmissões ao vivo e interatividade durante todo o dia. Tudo isso e muito mais para você ter a melhor programação religiosa da cidade. Para que o povo de Deus possa usufruir do tesouro que Deus colocou na igreja. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. É dever dos servos de Deus serem constantes na oração e persistentes em realizar alguma obra de caridade. São Francisco de Assis. Vem aí a próxima vigília Clamando por Milagres, dia 14 de julho às 10 da noite, com o tema Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Uma noite de oração confiando na manifestação de Deus em nossas vidas. Presenças: Padre Adriano Zandoná, Alexandre Oliveira e Comunidade Canção Nova de São Paulo. Vigília Clamando por Milagres na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso 199. Acesso fácil pelo metrô Penha. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. Dia 14 de julho às 10 da noite, com transmissão ao vivo pela TV Canção Nova e Rádio América. Informações 3382-9800. Participe, venha rezar conosco e deixe Deus te levantar. Eu vim te levantar. Eu sou Ana Paula, do bairro Campo Limpo, e eu escuto a Rádio América porque aqui eu encontro paz. Em 2012, a Rádio América está com você. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte e receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se de segunda a sábado às 7 da manhã, a Santa Missa. Essa é a Rádio América. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. É a expressão de São Paulo na carta aos Efésios. Será aquele espaço onde a família de Deus vai se reunir para adorar a Deus, para louvá-lo, para agradecer, mas também para ouvir a sua palavra, para celebrar os sacramentos. Santuário do Pai das Misericórdias, uma atitude de fé. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Programa Mais Saúde, muito interessante, hoje falando de saúde bucal. Já vimos aqui que no bloco passado, se você está ligando agora o seu rádio ou a sua internet, viu que importantíssima a escovação, mas hiper, mega, super importante, né? A passar o fio dental, né, doutor Rodrigo? A importância do fio dental, e o doutor Rodrigo está dizendo: passe primeiro o fio dental e depois escove o dente, porque com certeza você depois não vai esquecer, porque se você escova o dente primeiro, daí às vezes você esquece de passar o fio dental. E é o que ele falou: se a gente fosse uma bactéria, a gente escolher bem o vão dos dentes para ficar ali quietinho, que tem comidinha, é quentinho, é úmido, e aí começam as complicações. Mas você pode estar, então, lembrando de interagir conosco, tanto por telefone, no 0 operadora 11 20 39 14 10, pelo e-mail america@cançãonova.com, ou acessando o blog.cançãonova.com/América, né, Ana? E interagindo aqui, clicando ali do ladinho direito, vai nos ver aqui dentro do estúdio pelo Justin. E essa nova ferramenta, né, que pega aqui, aí vê mais o Popó, né, Popó, vê mais você. Daí vocês vão ver porque que ele tem esse apelido Popó. E tem também, você pode entrar no Facebook nosso aqui da Rádio América, no Twitter, e no meu Twitter, aqui o @Gisela Savioli, a Adri Carneiro, ela disse, ela postou no Face a foto de uma boca contaminada pela doença mononucleose causada por um vírus. Estávamos falando justamente disso, né, doutor Rodrigo? Porque o doutor Rodrigo, antes do Naval, ele postou no blog justamente do Adoro Sorrir
os perigos de você sair beijando quem você não conhece. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, né? E aí? Então, a mononucleose, né, que a seguidora do Twitter, né, ela muito bem citou, né, na realidade é conhecida como a famosa doença do beijo, né? Ela é causada por um vírus e é de fácil transmissibilidade através da saliva. Então, pessoas que têm feridas bucais, lesões na cavidade bucal, dentes abertos por cárie ou por problemas de canal, problemas de gengiva, elas são portas abertas ao convívio harmônico com esse vírus da mononucleose e a complicações mais severas. E isso facilita muito a transmissão da doença a outras pessoas ou a outros parceiros que se submetam ao beijo desta pessoa. E nós estávamos falando sobre o herpes, que também o senhor fez um comentário muito interessante. Na realidade é o seguinte, quando a gente aprendia na faculdade, eu lembro disso na década de 90, quando a gente tinha aula sobre herpes, existiam 2 tipos de lesões herpéticas, cada uma causada por um vírus. O herpes tipo 1, o vírus tipo 1 do herpes, ele causava estritamente herpes bucal. Aquelas bolinhas, né? As bolinhas, né? Que às vezes as pessoas falam, isso aqui não tem problema, isso é contagioso. Se tiver aquela bolinha ativa, cuidado com toalha de banho, cuidado ao compartilhar talheres, copos, nada beijos, de dar selinho em criança. Como bem disse o Dr. Pesa, né? Selinho em criança é um crime, né? Uma afronta contra alguém que ainda não dispõe da imunidade para poder se defender perante essa agressão. E o tipo 2 desse vírus, do herpes, que acometia exclusivamente o trato genital. Hoje, na realidade, já foi encontrado o vírus tipo 1 e o tipo 2, tanto na área genital quanto na boca das pessoas, e a lesão é manifestada tanto na boca quanto no trato genital pelos 2 tipos de vírus. E tem mais novidades falando de vírus, né? Que nós estávamos falando da contaminação que pode acontecer através do sexo oral. Não tenha dúvida, né? Então as pessoas falam muito, no beijo, o que eu tenho que fazer para beijar, mas na realidade se fala muito, né? As campanhas de prevenção fomentadas pelos órgãos governamentais falam muito, use camisinha, use o preservativo na hora mas o sexo oral, ele também recomenda o mesmo perfil de prevenção das outras formas de contato sexual. Então é recomendável o uso de barreiras e de preservativos para a proteção do casal, inclusive no ato do sexo oral. Porque o senhor já encontrou o papiloma vírus em boca. Exatamente. Então existem relatos na literatura científica que mostram claramente lesões, por exemplo, do papiloma vírus na cavidade bucal. Ele forma um aspectozinho de couve-florzinha, parece que nasce uma couve-florzinha na gengiva da pessoa. Então o que aconteceu? Provavelmente durante a prática do sexo oral, essa pessoa entrou em contato com o órgão genital infectado pelo papilomavírus, ela tinha uma lesão na cavidade bucal e essa lesão foi contaminada pelo vírus, do papilomavírus, e repercutiu na gengiva. Quer dizer, a doença pode atingir outras áreas que não aquele órgão-alvo tradicionalmente descrito. Acho que esse é um detalhe importante. Lembrando que o papilomavírus é o famoso HPV. HPV, exatamente. Né? E, conclusão, na verdade... Associado ao câncer de colo de útero. Sim, claro. E por que não ao câncer bucal? Exato. Então, olha a extensão. E, resumindo, toda lesão na boca tem que ser investigada, né? Não tenha dúvida. A lesão bucal é uma lesão de extremo valor. Então, vamos falar um pouquinho para as pessoas de idade, para essas pessoas, doutora Gisela, que às vezes tem, e é natural na pessoa de idade, mais idade, ter um ressecamento maior da cavidade bucal, pela própria diminuição fisiológica da quantidade de saliva na boca. Essas pessoas, elas estão mais propensas, quando comem alimentos mais condimentados, ou alimentos, vamos dizer assim, de textura mais intensa, a ficarem com feridas na boca. Então é importante hidratar a cavidade bucal. Tem gente que fala muito, eu não posso tomar água na hora do almoço porque senão me dá barriga. Tem esses conceitos populares. Na realidade, talvez ela não precise consumir a água junto com o alimento. Mas se ela pudesse hidratar, molhar a boca enquanto consome o alimento, principalmente se ela tiver pouca disponibilidade de saliva,
Isso vai facilitar a lubrificação da boca para melhor eficácia da mastigação e menor registro de traumatismos, de feridas na cavidade bucal que podem ser muito sérias para a saúde da pessoa. Mudar a consistência do alimento seria o ideal, né? Seria muito, né, recomendável. Aí eu estou ao lado da grande mestra e ela, sem sombra de dúvida, pode falar disso com muito mais propriedade. Porque, na verdade, essa boca seca foi tema da sua mesa redonda, que foi brilhante lá no Congresso Internacional de Odontologia. Como se falou de boca, de saliva, quer dizer, é um assunto que se estendeu por horas, né? E como a saliva é importante, né? Sem sombra de dúvida. Doutora Gisela, talvez a modéstia não permita dizer, mas o evento foi tão brilhante por contar com a participação da doutora Gisela, né, dentre o quadro de administradores do evento. Então é importante dizer que foi um sucesso. É raro a gente ver, primeiro, nutricionistas participando de eventos de odontologia. E depois da participação da doutora Gisela, o pessoal ficou encantado e agora eu acho que os nutricionistas abriram um caminho enorme nos congressos de odontologia. Porque, olha, você veja, eu, por exemplo, tenho um item na minha anamnese falando de boca, de dente, mastigação, porque a importância da produção da saliva, que tem tantas substâncias importantes, a começar pelos anticorpos e também por substâncias de fatores de crescimento para o nosso intestino na boca. Então começa lá. Então a importância de mastigar. E a importância de também usar, por exemplo, que nem você está dizendo, de quando se tem uma boca seca, de repente um determinado alimento causa uma lesão. E a gente podendo então orientar de uma textura melhor para justamente ajudar. Porque as pessoas de idade, além de ter essa diminuição do fluxo, né, doutor Rodrigo, eles têm muita medicação que faz com que realmente, e não é uma, né, são várias, justamente resseque ainda mais a boca. Exatamente. Hoje existem mais de 1.300 medicações listadas pelos órgãos de vigilância, né, como passíveis de gerar secura na cavidade bucal. Gente, sem saliva a gente não fala. Exatamente, a gente não fala, a gente não se alimenta, a gente não consegue lubrificar a boca, inclusive para o próprio contato, né? O contato com o copo, com o talher. Inclusive tem pessoas que passam a evitar o convívio social, pessoas de idade, porque por não ter saliva, ela não consegue falar. Exatamente. Não consegue interagir. Gente, é uma coisa que não se para pensar. A gente nunca imagina que isso possa acontecer. Por isso que programas assim são interessantes, para alertar. Primeiro você, que um dia, porque ninguém quer morrer cedo, né? Então essas coisas são todas uma realidade que vai nos atingir a todos, espero, porque vamos chegar lá, né? Mas com qualidade. Agora, você pode ter um avô, uma avó, um parente, uma mãe, um pai. Fique atento sobre isso, então a importância da hidratação, e depois a gente pode falar de alguns alimentos, né, que foi o que eu citei, alimentos que tenham ácido málico, ácido ascórbico, né, que fazem com que você produza mais saliva. Então eu estava até lendo um artigo falando dessa parte toda digestória e comentando sobre a importância, que aí veio dentro daquilo que o senhor comentou, que é fantástico para a gente dizer, que caiu um pouco por terra, aquele negócio que saiu da mesa, tem que ir pro banheiro escovar o dente. Exatamente. Tem que esperar um pouquinho, gente. Vamos entender por quê. Essa dica é muito interessante. Por que a gente não deve mais sair correndo para escovar o dente? A gente tem que esperar um pouquinho, doutor Rodrigo? Na realidade, o que acontece é o seguinte, existe um processo na cavidade bucal, como eu disse, a cavidade bucal, independente da escovação bem feita ou não, ela continua sendo rica em bactérias e em micro-organismos. Esses micro-organismos, considere-os verdadeiros parasitas que vivem na tua boca. Eles comem o que você come, fazem a digestão como a gente faz e eliminam como a gente elimina. Ou seja, eles fazem cocô e xixi na sua boca o tempo inteiro. Ao fazerem esse cocô e xixi, eles deixam o ambiente da tua boca ácido. E, obviamente, qual é o momento em que eles estão fazendo mais cocô e xixi, comendo e metabolizando? No momento em que você está ingerindo alimentos, principalmente os açucarados. Então, nesse momento, após a refeição, aquela pessoa que adora um docinho depois da sobremesa, então, fique atento a isso que eu vou dizer. Nesse momento, a pessoa deve dar o tempo necessário para que a saliva possa neutralizar a acidez gerada pelo cocô, xixi e pela própria fermentação do alimento dentro da cavidade bucal. E qual é esse tempo recomendável?
Esse tempo varia de 15 a 30 minutos. O que se percebe? Que uma pessoa que vai correndo para o banheiro e imediatamente escova, ela tá destruindo o mineral do dente mais rapidamente. Então os dentes vão ficando desgastados, os dentes vão ficando feios, os dentes vão ficando sensíveis e agredidos, e até com um aspecto alterado. Enquanto que as pessoas que hidratam a boca, até após a refeição hidrata, colocam um pouquinho de água, molha a cavidade bucal, ou até ingere um pouquinho de água, né, quando da recomendação elas são privilegiadas nesse sentido. E aí elas praticam a higiene 15 ou 30 minutos depois, sem perdas de minerais tão significativas. Porque as pessoas não entendem que dente é dinâmico, ele está todo tempo se reconstruindo. Exatamente, né? Ele perde mineral e repõe mineral. Exato. E ele repõe o mineral através da saliva, porque dentro da saliva existe cálcio, e o cálcio é reposto constantemente à medida que a acidez da boca vai diminuindo. Então a saliva diminui a acidez da boca e permite que o cálcio existente na sua composição se reestruture, vá recompondo a estrutura do dente. Gente, eu acho assim fascinante como que Deus fez tudo perfeito. É muito perfeito. Então, gente, você come, a acidificação que ocorre na sua boca por causa daquele alimento das bactérias vai fazer o quê? Vai desmineralizar o dente. Aí entra a sua saliva para fazer o quê? O que a gente chama de um tamponamento, que vai equilibrar. Nesse equilibrar que a saliva faz, aí o seu dente remineraliza. Exato. Agora, se você vai correndo escovar, olha que interessante, a gente já correndo rock, então agora eu seguro ele, porque ele tem tanto esse hábito, levantou da mesa, vai escovar o dente. Eu falei, não, espera um pouquinho. Assim, sempre com novidades, né? Mas a gente vê a ciência progredindo nisso, né? Com certeza, né? E eu falo que a ciência, ela progride nos detalhes. Exato. Então, quando a gente vai acrescentando esses detalhes, a gente vai se tornando mais, assim, apto, né, a usar os recursos de higiene da melhor forma, né? Exato. Então, olha que bacana. Então, a sua saliva, mais uma função dela, equilibrar tudo na sua boca e fazer com que a sua saúde dos dentes também melhore. Quer dizer, gente, saliva é tudo de bom. Então, você imagina o prejuízo de uma pessoa que está com pouca saliva. Então, além de tudo, né, doutor Rodrigo, ela está mais propensa a ter cáries, né? Sim, ela está propensa a ter cáries, a infecções de boca, mais propensa a ter feridas na boca quando se alimenta, né, ou quando coloca a boca em contato com um talher, com alguma coisa desse tipo. E o que a odontologia oferece, a nutrição é um grande parceiro, um grande aliado do cirurgião dentista nesse sentido. Agora, o que a odontologia oferece? Hoje já existem repositores de saliva, que obviamente eles não têm 100% da estrutura da saliva, que é muito complexa. É uma estrutura, como bem disse a doutora Gisela, perfeitamente criada por Deus. Esses repositores de saliva são bons umidificadores e contêm algumas propriedades da saliva. E esses repositores de saliva, chamados de saliva artificial, né, eles podem ser encontrados nas redes de farmácia e são adquiridos sob prescrição do dentista ou do médico ou de um profissional de saúde apto a. Uhum. E aí, como eu estava lendo esse detalhe que levou a essa pergunta, eu estava justamente imaginando que para pacientes de boca assim com mais dificuldade de salivação, de sugerir sobremesas, as frutas que justamente favorecem a produção de saliva. Eu acho que isso aí ia ser um casamento perfeito, né? Vamos até citar os nomes das frutas. Sim, por favor. Eu estava vendo, inclusive, porque eu coloquei, porque eu fiz primeiro a do ácido málico, do ácido cítrico, do ácido ascórbico, né? E, na verdade, tem algumas que tem as três. E tem frutas, por exemplo, eu lembro da manga, da goiaba. Goiaba é uma benção, né? Que dá no Brasil inteiro. É duas frutas mais gostosas do que manga e goiaba. Pois é, mas olha, adoro manga e goiaba. Manga, goiaba, a laranja, a cereja, mas que não dá no Brasil inteiro. Tem várias, a gente pode até postar depois uma listinha, mas olha, gente, uma frutinha, daí que vem aquela coisa de uma frutinha como sobremesa, é muito mais bem-vinda do que um docinho, né? Aquele docinho que depois faz toda essa confusão na boca da gente. Exatamente, facilita, né? Abre a porta para que a bactéria, vamos dizer assim, trabalhe mais feliz em estragar a tua boca. E é verdade, né? Que doce não faz bem pro dente. Na realidade o que a gente percebe hoje é que o açúcar é uma epidemia, né? Na realidade ele não é um vilão dos dentes.
O açúcar refinado, ele é um vilão do corpo. O problema do açúcar é o seguinte, não há como impedir a pessoa de entrar em contato com ele. Por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos, eu não impeço minha filha, mas eu tento regular esse processo. Então a dica que a gente dá é que a gente trabalhe o consumo de açúcar como prêmio, ou como, vamos dizer assim, férias. Em casa, no final de semana, pode comer açúcar, também não proíbo. Não há como, vai nas festinhas de aniversário, mas dentro da minha casa não se compra refrigerante, dentro da minha casa nós não usamos açúcar refinado para adoçar café. Aliás, o hábito, né? Tem gente que coloca um pouquinho de café numa xícara de açúcar, e isso faz muito mal à saúde da boca. Inclusive, o café é um produto extremamente ácido. E se ele for adoçado, ele se torna ainda mais ácido e potencialmente agressivo. Ele é mais ácido do que um limão galego, por exemplo. Olha só. Então, você não sente essa acidez, mas ele tem essa acidez intrínseca. Agora, falando de refrigerantes, os refrigerantes também são corrosivos para o dente? Não tenha dúvida. Primeiro, pela sua própria composição ácida, e em segundo lugar, pelo açúcar. Recentemente eu li uma matéria que listava os 10 alimentos que mais prejudicam a saúde. É uma matéria. E achei interessante da matéria que o primeiro alimento listado foi o refrigerante diet. Então tem gente que fala assim, a salvação da lavoura é o refrigerante diet. Então, o primeiro nocivo, refrigerante diet. Principalmente pelo consumo daqueles adoçantes, e a doutora Gisela pode falar muito bem disso, são aqueles adoçantes caóticos à saúde. Exato. Né? Caso do aspartame, não tem coisa, né, que a gente possa falar bem do aspartame. E segundo, porque ele continua tendo a mesma composição ácida que leva aos efeitos bucais nocivos e que leva aos efeitos corporais nocivos. E em segundo lugar vinha o refrigerante adoçado. Por quê? Porque agora o refrigerante diet, ou refrigerante light, ou sei lá o que nome ele tem, ele virou o pretexto para todo mundo achar que pode substituir água, substituir líquidos recomendáveis à saúde por um refrigerante. Exato. Ainda veio aquela outra que quis passar o nome do rótulo como água, né? Exatamente, isso é uma afronta, né? Até uma coisa que eu acho que é até como propaganda, muito perspicaz do lado comercial da empresa, mas muito nocivo. Eu acho que, inclusive, as agências de vigilância em saúde, elas deveriam ter uma ascendência sobre isso. Ai, nem fale, porque isso aqui é uma coisa que a gente já fala há tanto tempo, né? Da importância da vigilância estar de olho em algumas coisas. Estão começando, mas mesmo assim não adianta, né? Os interesses econômicos acabam... Ainda se sobrepõem, né? Sobrepondo. E aí tem ainda mais um detalhe com refrigerante. Eu estou a fim de fazer um programa lá no Mais Saúde da TV. Eu falei que eu vou mostrar. Eu vou pegar um osso de galinha de uma coxa. Aliás, você pode fazer isso em casa. Pega um osso de galinha e uma coxa. Põe num copo de Coca-Cola de noite, de manhã, vai ver como é que está esse osso. Você vira que nem um plástico, desmineraliza inteiro. Vou contar uma história. A gente tinha uma tia no interior de São Paulo, e a gente, vez por outra, a gente visitava a casa dessa tia. E ela sempre tinha 2 garrafas enormes de um refrigerante clássico. E eu falava assim, tia, mas por que a senhora tem isso se a senhora não toma esses refrigerantes? Não, porque eles são ótimos para desentupir a pia da minha casa. Então ela jogava, ela tinha um encanamento lá que era entupido, então ela jogava o bendito do refrigerante e aquilo desentupia a pia dela. A base de cola, né? A base de cola, exatamente. Então imagine o que isso não é capaz de fazer com o teu organismo, né? Pois é, gente. Então, olha, além de tudo, esses refrigerantes contêm muito fósforo. E o fósforo acaba roubando cálcio, porque eles gostam, todo mundo gosta de andar em par, né? Os minerais também. Então, quem faz par com fósforo? O cálcio. E o cálcio também vai para quê? Para neutralizar essa acidez, né? Que o refrigerante acaba tornando. Então, gente, não adianta todo mundo falar, porque se eu não tomar determinado alimento, vou ficar com pouco cálcio. Eu falei, gente, mas não é o problema do que você põe no teu corpo com cálcio, é o que você evita de tirar. Exato. E refrigerante é uma delas, né? Exato. Existem, inclusive, estudos científicos na odontologia que mostram, por exemplo, dentes escovados em uma boca hidratada com a saliva, com a água, e dentes escovados imediatamente após a pessoa consumir o refrigerante à base de cola. E o desgaste, a perda de mineral, a perda de cálcio e de fósforo da estrutura do dente é 50 vezes maior. Então, a quantidade de mineral perdido
num dente escovado que acabou de tomar um banhozinho de 1 minuto. 50 vezes maior? 50 vezes maior. Gente, então pelo amor de Deus. É uma verdadeira lixa pro dente. Pois é. E, doutor Rodrigo, temos aqui várias participações no Facebook, né? A Gi Santos, a Rosemary, a Araceli, o Márcio, o André, o Hudson. Olha só, bastante presença masculina aqui, hein? Bem-vindos, que gostoso vocês estarem aí, estão vendo a gente, né? O doutor Rodrigo e eu já estamos postados devidamente, né? A Ana, um brinco, super antenada, super rápida, tá tudo super bacana. Quer dizer que então os refrigerantes, isso é uma coisa que realmente vale a pena nós estarmos levantando, né? A importância de beber água pura, de boa qualidade, de pelo menos 1 litro, né? Via água. E fruta, gente. Fruta é tudo de bom. Muita salada, muito legume. O outro litro e meio deveria vir do consumo desses alimentos, que além de tudo faz esse bem danado que a gente estava fazendo aí, de falar sobre ajudar na produção de saliva. Ai, doutor Rodrigo, já acabou o programa, estava tão bom. Foi ótimo, eu adorei. Eu queria parabenizar até a equipe do Mais Saúde, a doutora Gisela Savioli, porque realmente são oportunidades como essa que trazem à população informações que permitem as pessoas entenderem um pouco melhor como lidar com o seu corpo, como lidar com a sua saúde e como viver bem, como viver não em quantidade a vida, mas com qualidade essa vida. Em plenitude, né? Exatamente. Acho que esse é um detalhe importante. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Vamos voltar, quero fazer aquela pauta de implante aí, que eu quero falar um pouco mais de implante, que implante realmente tem me preocupado muito, essa ideia que dá para fazer implantes astrais e que vai acontecer tudo bem, que tem muita propaganda colocando isso e a gente sabe que não é bem assim. Exatamente. E agradecer a audiência de vocês que participaram pelo Face, pelo Twitter, mandaram aqui as suas participações, agradecer e convidá-los a estarem sempre ligados aqui no Mais Saúde comigo e aos sábados com o Dr. Roque, que sempre tem uns convidados excelentes também, faz pautas excelentes, só que o horário dele é um pouquinho diferente do meu. É do 12h30 a 1h30, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde.